Muitos, mas você que está aqui é bem-vindo. Nosso bem, você está no lugar certo, na hora certa, onde Deus está manifestando sua glória. Já temos alguém derramando lágrimas. É assim mesmo, quando o Espírito de Deus está, aí alegria, aí há regozijo, aí é festa. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Está nos visitando, nos honrando com a sua visita, nos dando prazer, o nosso irmão Altair, namorado da irmã de Leusês. Glória a Deus. Posso colocar direto também, querido? Vocês dois, gente. Aí está esse casal maravilhoso, lindo, né? E Deus tem um plano de vocês também, tá bom? Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. E nossa irmã Ruth. Que bom. Sejam bem-vindos. No nome de Jesus, vocês são muito bem-vindos ao nosso meio e vocês vieram no lugar certo. Aqui se sente a glória de Deus, aqui se sente a presença de Deus, aqui o Senhor se manifesta, porque está escrito a palavra. Ele disse assim: ó, eu estou convosco. Não só uma vez no ano, não só uma vez no mês, não só uma vez na semana, mas todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso quer dizer que Ele está conosco nas horas boas, mas também está nos momentos difíceis. Amém. É por isso que nós vencemos esta batalha. Sem Ele não dá para viver. Não tem jeito. Louvado seja o Senhor. Até no final desse culto, eu quero que todos os obreiros, toda a igreja, ore pela minha família, especificamente pela vida do pastor Danilo, que a luta deles chegou ao limite e daqui para frente só Deus vai interferir, porque é uma guerra espiritual, uma guerra infernal, mas a vitória vai ser nossa. E creio, que não só ele está passando por isso, mas muitos aqui também estão. A gente sente a opressão do inimigo. A gente sente. Como nós sentimos a presença de Deus, também existe a opressão do inimigo. E ele vem com toda a fúria, mas o nosso general de guerra, ele está na nossa frente, e essa é a razão de nós estarmos em pé nessa noite. Confie no Senhor, confie no Senhor, busca Ele na hora da angústia. Ele é o socorro bem presente na tribulação, pelo que não temeremos. Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, Deus está no nosso meio, jamais seremos abalados. Ele já está vencido, já é um derrotado e a vitória já está garantida para o povo de Deus. Amém? Glórias a Deus. Vamos se colocar de pé. O irmão me canta aquele corinho para nós saudar os nossos visitantes sejam bem-vindos, porque vocês todos são bem-vindos em nosso meio. Você que não é visitante também é bem-vindo em nosso meio. Então vamos saudar uns aos outros para que você volte sempre e de preferência traga mais alguém. Levante sua mão, em nome de Jesus, com bastante alegria no seu coração. Vocês estão alegres pelos visitantes, irmãos? Amém. Sabe quem é que traz os visitantes para cá, irmãos? A oração de vocês, Aleluia. E principalmente, vou dizer algo aqui no meu coração, a presença de vocês. Amém? Pessoas atraem pessoas. Você acha que às vezes uma quarta-feira você não vai fazer falta, que às vezes você não é convidado, às vezes você ainda não se acha capaz para exercer algo aqui na frente, mas a sua presença atrai pessoas. Amém? Estão alegres com a presença dos irmãos? Então levante as mãos. No 3, 1, 2, 3. Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Nós somos um corpo, irmãos. Saia do seu lugar, cumprimente o seu irmão com alegria. Aleluia. Recebi um novo coração do mar. Coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração,
a paz, irmão. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. E nós somos todos, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor na família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor na família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Eu recebi um novo coração do Pai. Só que tem um coração novo, coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus. Olha os frutos, como fruto desse novo coração. Você pode declarar? Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Pra finalizar, crente, somos todos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos e vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família. Você tem uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Glória a Deus. Pegam os nossos assuntos. O irmão está com a oportunidade para fazer aquela parte da oferta nesta noite. Pertenece nessa casa do Senhor e poder ofertar naquela senhora. Porque a oferta traz bênção, né? E a gente não fica devendo nada a ninguém. Né? Eu quero deixar uma passagem aqui que está Provérbios 11, versículo 24 e 25. Diz assim: alguns há que espalham, e ainda se lhes acrescenta mais. E outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Amém? Glória a Deus. Mas ofertar vai ter uma recompensa. Nem que seja, né? Em saúde, em paz, em alegria, em tanta coisa, né? Não é só no dinheiro, mas em tudo, né? Amém. Amém, irmão? Oh, glória, aleluia. Vamos lá, então. Querido Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, de novo da tua presença, Senhor, vamos estar ofertando. Jesus, peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar cada um que puder ofertar e aqueles também que não podem, Pai, que o Senhor também providencie, Pai, para a vida dele, o sustento, sim. Deus, seja conosco nessa noite, abençoa cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Quem tem um louvor aí, irmãos? Deixa Deus usar. Tem um louvor? Mas eu vou orar para o nosso culto trazer, viu? Em nome de Jesus. Eu adoro louvar, irmãos. É covardia, né? 3 hinos. A gente anda de moto, a gente canta mais fora. Mas eu não estou muito agonizado.
Esse aqui então que eu vou te ajudar a cantar. Glória! Isso aí, eu faço a ousadia. Vai lá, irmão. Enquanto a gente canta o nome do Senhor, você oferta o Senhor aí, em nome de Jesus, amém? Mas, irmão, é um louvor bem conhecido, não sei se os irmãos conhecem, mas é muito legal, eu gosto muito desse louvor. Fala assim, ó. Em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Foi um dia tua morte, trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu, aleluia. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos informar que a irmã Catarina não está conosco nesta noite, pois ela está na casa da sua filha. Ela é em Cascavel, né, mulher? Cascavel. Assim. Então ela vai ficar alguns dias lá, né? Então não está aqui conosco porque não está viajando. Glórias a Deus. Agora nós vamos se colocar de pé, porque chegou o momento da palavra. E convidamos a nossa irmã Ruth para vir aqui orar pelo pregador, o irmão Rogério, que está com a incumbência, a responsabilidade de transmitir a mensagem do coração de Deus para os nossos corações, e creio que Deus já colocou a mensagem no seu coração, que ele já está preparado para trazer uma mensagem que venha falar conosco, porque o nosso Deus, Ele preparou esse momento para nós nos alimentarmos e nos fortalecer por intermédio da mensagem pregada nesta noite. Irmã Ruth está com a oportunidade. Irmão Rogério, chega aqui, por favor. Aleluia. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. É a primeira vez que eu estou vindo aqui no culto. O Rogério me convidou bastante, a sua esposa também. Eu moro bem aqui pertinho e eu escuto os hinos lá de casa. Mas como eu vou no culto, né? Perdão, irmão, só pediu para mim orar e eu estou me orando, né? Mas eu congrego na sede, né? E eu sou bem de ir nos cultos. Vou na terça, vou na quinta, e vou no domingo, e vou. E daí a quarta-feira fica mais assim para fazer algum serviço de casa, botar uma roupa no guarda-roupa, quarta-feira à noite, né? Mais gostoso assim. Mas hoje o Espírito Santo me impulsionou. Eu passei aqui na frente, estava conversando, e eu cheguei em casa, eu tive que fazer algumas coisas e correndo. Eu disse: meu marido, hoje eu vou. E quando eu estava saindo na porta, ainda veio um impedimento. Eu disse: não, mas ninguém vai roubar minha bênção. Hoje eu vou. Aleluia. Estou aqui, já senti a presença de Deus. Irmãos, não sou melhor do que ninguém.
Senhor, há um rio de água viva. Aleluia. É só nós ir nessa fonte. Essa fonte não para de jorrar. E nós devemos buscar cada vez mais, né, o Senhor, essa fonte de água viva. Vamos orar. Oh, Jesus. Senhor, aqui está, Senhor, recebe, Pai. Já sentimos a tua presença nesse lugar. Já sentimos louvores, Pai. Deus amado, tu és o dono de tudo. Tudo está nas tuas mãos. Tudo está na tua direção, Jesus. Aleluia, sinta a tua presença. Toma teu servo, Senhor, nas tuas mãos. Usa, Senhor, para trazer a palavra, Jesus, para nós. E que nós possamos, Senhor, saciar a nossa sede cada vez mais. A tua palavra é pão, Senhor, para nos alimentar. E que possa achar corações abertos. Corações, Jesus, corações amolecidos, Pai, para que a tua palavra penetre, Jesus. E com certeza, Senhor, tu já está, Senhor, preparando os corações. E a palavra está com teu filho, Senhor, dirigida por ti. Ah, Senhor amado, essa é a nossa oração no teu nome santo. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Glória. Oh, glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Quero agradecer a oportunidade, né, de estar na presença. Não querem sentar? Eu vou falar hoje sobre a carta de Paulo a Filemon. Confesso para os irmãos que já tinha lido essa carta algumas vezes. E creio que os irmãos também leram. Mas eu sei que Deus tem coisas diferentes para esta noite. Amém? Carta a Filemon. A carta é pequena, é um capítulo só, tá? Eu vou ler até o 21. É um texto meio extenso, mas é uma história. Então vamos do começo até o fim para fechar. Aí todo mundo vai poder falar que já leu a carta de Filemon do começo até o fim. Amém? Amém. Filemon está antes de Hebreus e após Tito, tá? Para ajudar vocês a achar. Mas aqui é só uma folha. Tá bom? Antes de Hebreus e após Tito. Eu vou começar lendo. Paulo, essa Bíblia que eu tenho nessa versão é um pouco diferente da dos irmãos, mas é de mais fácil entendimento. Okay? Paulo, prisioneiro por anunciar a boa nova de Jesus Cristo e da parte do irmão Timóteo. A você, Filemon, nosso muito amado colaborador. E para a igreja que se reúne na sua casa. Ele tinha uma porta da fé também. Ele tinha uma porta da fé. Para a Áfia, nossa irmã, e Arquipo, que, como eu, sou um soldado da cruz. É um soldado da cruz. Que a graça e paz de Deus, nosso Pai, e de Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sempre dou graças ao nosso Deus quando estou orando por você, porque ouço continuamente a respeito da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todo o povo. E oro que à medida que você partilha a sua fé com os outros, ela seja eficaz e conduza ao pleno conhecimento de todas as coisas boas que temos em Cristo. Eu mesmo recebi muita alegria e consolo do seu amor, meu irmão, porque a sua bondade tem vigorado os corações do povo de Deus. Agora, ele faz um pedido. Agora muda a história. Até agora ele estava falando bem. Filemon. Agora é o 8º. Agora muda a conversa.
Agora, eu quero pedir um favor. Eu poderia exigi-lo de você, em nome de Jesus Cristo, porque isso é exatamente o que você deve fazer. Porém, eu o amo, prefiro apenas pedir. Eu, Paulo, agora já velho, aqui na prisão por causa de Jesus Cristo, minha súplica é que você mostre bondade com o meu filho, Onésimo, a quem gerei na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, porém agora vai ser de real utilidade para nós dois. Eu estou mandando ele de volta a você, e com ele vai o meu próprio coração. Na verdade, eu queria conservá-lo aqui comigo, enquanto continuo preso por anunciar o Evangelho. E assim você estaria me ajudando por meio dele. Mas não quis fazer sem o seu consentimento. Eu desejava que o favor fosse espontâneo e não forçado. Você talvez pudesse pensar nisso da seguinte maneira. Olha só o que ele falou. Ele fugiu de você por algum tempo, mas agora poderá pertencer-lhe para sempre. Não mais apenas como um escravo, porém como algo muito melhor, um irmão amado. Especialmente para mim, para Paulo. Agora ele significará muito mais para você também, porque não é somente um servo, mas também o seu irmão em Cristo. Ele aceitou Jesus, como Paulo. Se eu sou verdadeiramente seu companheiro na fé, dele a mesma acolhida que daria a mim. Se ele prejudicou você de alguma forma ou lhe roubou algo, cobre isso de mim, não dele. Eu, Paulo, escrevendo aqui de próprio punho, essa passagem de próprio punho, depois eu vou explicar o significado. Por que ele escreveu de próprio punho? Apesar de você me dever, eu, Paulo, escrevendo de meu próprio punho, pagarei e garanto isto pessoalmente, apesar de você me dever a sua própria vida. Sim, irmão, dê-me alegria com esse ato de amor, e meu coração será reanimado em Cristo. Escrevi-lhe esta carta porque estou persuadido de que você fará o que eu estou pedindo e até mais. Amém? Agora, e daí, então, amém, por enquanto. Eu deixei um pedacinho da carta para você chegar em casa e ler, tá? Vai ficar curioso o finalzinho da carta aí, daí, mas deixa para casa, tá? Tá. A carta de Filemão, na verdade, parece um bilhete, de tão pequeno que é. Né? É um bilhete de Paulo para Filemão. É um bilhete de orientação. Paulo está orientando ele a fazer algumas coisas. É a menor carta que o apóstolo Paulo escreveu. Essa carta escrita por Paulo a Filemão provavelmente foi escrita durante a primeira prisão de Paulo em Roma, por volta do ano 62, mais ou menos. Na mesma época que Paulo escreveu também a carta aos Colossenses. Eu quero crer que ele escreveu junto, no mesmo tempo. É muito provável que Tiquito e Onésimo, são duas pessoas, Onésimo não apareceu aqui, Tiquito não apareceu ainda, tenham levado tanto a carta de Filemão quanto a carta dos Colossenses, de Roma para Colossos. Ok? Juntas. E o que me faz pensar assim? Então, em Colossenses 4, 7 a 9, me dá esse entendimento. Eu vou ler na Tiquito, o nosso irmão muito amado, lhes contará como estou passando. Ele é um obreiro incansável e serve ao Senhor juntamente comigo. Eu o envio a vocês. Essa carta é a carta de Colossenses, tá? Que foi levada junto com essa carta de Filemão. Eu envio a vocês nesta viagem especial, apenas para saber como vocês estão, bem como para confortá-los e animá-los. O 9, Onésimo, de novo. Estou também enviando Onésimo, um irmão fiel e muito amado, contemporâneo de vocês. Eles lhes contarão tudo o que está acontecendo aqui.
Então, Paulo escreveu essas duas cartas, entregou na mão desses dois homens para ele levar para Colossos, certo? Tá. Até aí tudo bem, né? Todo mundo acompanhando? Nós vemos nessa pequena carta, irmãos, 3 pessoas distintas: Paulo, Onésimo e Filemon. Durante a explanação desta palavra, eu peço que vocês fiquem bem atentos e tentem se enquadrar no lugar de uma dessas 3 pessoas. Ou Paulo, Onésimo e Filemon. Descubram quem são vocês. Ok? De tudo que eu for falar, façam uma varredura na sua mente e se coloquem no lugar de uma dessas 3 pessoas, se puderem. Tentem perceber com qual dessas pessoas você se identifica. Quem é você nesse contexto bíblico? O apóstolo Paulo não precisa da apresentação. Todo mundo conhece a linda história de Paulo. Na carta de Filemon, ele exerce um importante papel, o papel de reconciliador entre Filemon e Onésimo. Concorda? Ele pediu, recebe o Onésimo, cuida dele. Tá. O papel de Paulo é fundamental nessa história, ele é o reconciliador. Mas quem é Filemon? Eu fui procurar ver saber quem é Filemon. Vamos lá então. Filemon, de tudo que eu achei aqui, é uma pessoa rica, abastada, porém piedosa. Acredite-se que Filemon era rico, porque ele era senhor de escravos, prática muito comum naquela época. Muito comum, ok? Ele morava na cidade de Colossos, próximo à cidade de Laodiceia. Laodiceia é a mesma Laodiceia que encontramos no livro do Apocalipse, tá? Mesmo. Mas hoje ela é a região da Turquia, então eu fiz um cálculo para saber mais ou menos a distância dali onde eles estavam. Depois eu vou falar a distância. Filemon era um homem piedoso, que havia se convertido a Cristo, provavelmente através dos trabalhos missionários de Paulo. Filemon era uma bênção na sua igreja e na sua cidade. Esse homem, chamado Filemon, além de ter um bom caráter, também era um homem de fé e de amor. Alguém está se encaixando em Filemon? Alguém está se encaixando em Filemon? Assim que Paulo descreve no versículo 7. É só olhar. Ele reanimava os demais irmãos da fé e compartilhava com ele da mesma comunidade. Está no versículo 7 que acabamos de ler. Filemon, através das suas ações e das suas palavras, exercia um importante papel ali naquela comunidade. As primeiras igrejas do Novo Testamento, irmãos, funcionavam em casas particulares da comunidade, certo? Onde as pessoas podiam fazer suas orações espirituais, suas reuniões, cultuar a Deus, adorar a Deus, assim como estamos fazendo aqui hoje. Mesma coisa. Mesma coisa. Isso quando não era secreta e escondida, por causa da perseguição contra a igreja, principalmente no primeiro e no segundo século da sua existência. As igrejas se reuniam nas casas. Provavelmente a igreja de Colossenses era na casa de Filemon. Provavelmente. Filemon abriu as portas da sua casa para que uma igreja pudesse funcionar ali. Isso é louvável, porque é assim que começou a igreja primitiva, irmãos. É assim que também começou o ministério, o qual nós fazemos parte, a Assembleia de Deus, nas casas. Muitos estudiosos concordam que a melhor e mais fácil maneira de uma igreja crescer e florescer é através dos cultos nos lares, porque isso fortalece a comunhão e a cooperatividade entre os irmãos. Amém. E irmãos, eu vou falar, a porta da fé é prova viva disso. O quanto nós estamos crescendo em poder e glória. Glória a Deus. Tudo porque Deus tem a misericórdia e nos ajuda e nos cuida. Amém. Amém? Aleluia. Amém. A porta da fé é a prova. Filemon, além de cooperador e amigo de Paulo, ele era também um senhor de escravos, como eu já falei. Essa prática era muito comum, irmãos, no tempo do Império Romano. Não vamos julgar ele pelas coisas que eu vou falar, porque era outra realidade, ok? Outra realidade. Naquela época, a escravidão era uma coisa muito natural. E alguns comentaristas bíblicos afirmam que mais de 60% das pessoas que moravam onde Roma dominava era constituída de escravos. A grande maioria era escrava. Pessoas livres
Era uma pouca e pequena parcela. Olha a diferença de hoje. Vocês estão conseguindo acompanhar? Está tudo certo? Está tudo certo? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, pastor? Não, Almir? Nelson? Paulo? Está tudo certo? Ok, vamos para frente. Filemão tinha um escravo chamado Onésimo, certo? É a terceira pessoa. O terceiro personagem da nossa pequena história. Agora vamos falar sobre o Onésimo, tá? Filemão encerrou. Alguém se enquadrou? Não precisa erguer a mão. Agora vamos para o Onésimo. Presta atenção no Onésimo. Onésimo era um dos escravos de Filemão. Pois ele era rico e tinha vários. Provavelmente Filemão tinha vários escravos. Segundo os historiadores e comentaristas bíblicos, provavelmente Filemão, Onésimo teria roubado a Filemão. E para que não fosse capturado, castigado e provavelmente morto, ele fugiu para Roma. Né? Na tentativa de escapar, o que aumentou muito o seu delito. Porque se ele fosse pego roubando, ele tomava uma chicotada, e daqui a pouco falhava um pouco e ia parar por aí. Mas a fuga constituía pena de morte. Ok? A distância entre a casa de Filemão e Roma é aproximadamente 1.600 quilômetros. 1.600 quilômetros, aproximadamente. É bastante distante, né, irmãos? É bem distante. Até nos dias de hoje. Nós com nossos carros velozes, é longe. Dá mais um dia. Se tocar direto, né? É longe. Então, irmãos, imagina para aquela época, que na maioria das vezes viajava-se a pé. Principalmente os escravos fugitivos, não tinha posse, não tinha cavalo, não tinha nada. Ele ia a pé e se escondendo. Porque a qualquer momento podia ser pego. Entende? Eles eram marcados e tal, então a pessoa encontrava ele, pô, esse é escravo fugido, estava preso. Então é complicado a situação dele. Então a gente sabe que Onésimo era escravo, era ladrão e era fugitivo. E que estava bem escondido. Né? 1.600 quilômetros naquela época, irmãos, era bem escondido. Vamos combinar que era bem escondido. Se eu hoje pegar, sair daqui e andar 1.600 quilômetros sem ninguém saber onde que eu estou, quero ver me achar. Não acha. Não acha. Naquela época não tinha celular, não tinha nada, não tinha que achar a pessoa. Ele estava bem escondido. Concordam? Concordo. Olha só. Ele estava bem escondido do Filemão, né? Mas não de Deus. Oh, Jesus. Não de Deus. Não de Deus. Ele, como todo escravo da época, Onésimo, não tem uma biografia muito apresentável, atraente. Não. Pois ele era escravo. E a vida de escravo era assim mesmo. Não sabemos sobre seus pais, nem irmãos, nem de onde ele veio. Nada. Nada. Eles eram objetos vivos. Objetos vivos. Eles não podiam casar, não podiam constituir família. Eles podiam até ter filho entre eles ali, mas daqui um pouco o dono levantava e falava, vou vender meia dúzia aqui, vendia a mulher, não vendia o homem, então não tinham nada. Não tinham direito de nada. Poucas coisas nós sabemos sobre Onésimo, mas uma certeza nós temos, que Onésimo cometeu alguns erros. E para não ser castigado, fugiu para Roma, certo? Estamos juntos? É aí? Tá bom. Ficou claro? Alguém se enquadra nisso? Alguém se enquadra? Não. Alguém tem coragem de erguer a mão e falar, eu sou Onésimo? Jesus. É a misericórdia de nós, irmãos. Vamos lá. Isso eu quero deixar claro nesta noite. A situação dessas três pessoas. Muito claro. Amanhã, depois, vocês vão olhar o livro de Filemão e falar, nossa, tem uma mensagem assim, assim, assim. Isso é a minha intenção nessa noite. Porém, na prisão, em Roma, Onésimo encontrou Paulo, o apóstolo Paulo. E Paulo, na sua prisão, gerou Onésimo para Cristo. Versículo 10. Ele gerou.
Versículo 10. E Paulo, na sua prisão, gerou Onésimo para Cristo. Irmãos, eu gosto muito do apóstolo Paulo. Ele tem me ensinado tanto. Queria eu ser um pouquinho parecido com ele. Ó, porque num ambiente que era para Paulo estar murmurando, questionando, olha, irmão, ele estava preso, totalmente inocente, não fez nada para estar lá. Pense, o Senhor, ele falava assim, por que falava assim, Senhor, a minha vida é pregar a sua palavra, e o que eu ganho em retribuição? Ó, vim parar na prisão, estou preso, e nem sei quando vou sair daqui. Na verdade, nem sei nem se vou sair. Quantas vezes isso acontece conosco, irmão? Quantas vezes a gente questiona Deus, mas ao invés de Paulo enxergar na prisão um ponto de partida para a murmuração, Paulo percebe que aquele lugar é um lugar, um ótimo lugar para ganhar almas. E ele trabalha. Ele trabalha. Deus poderoso. Na dificuldade e trabalhando. Irmãos, a nossa vida não é assim também. Na dificuldade, de dificuldade, em 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 dificuldade. Mas eu vou reclamar, eu posso murmurar, é justo. Pense nisso, meus caros irmãos. Pense assim, ó. Aprendam com o apóstolo Paulo. Na dificuldade nasceu uma oportunidade e ele não perdeu. Olha, Paulo nos ensinando aqui uma lição valiosa, queridos. E na prisão Paulo gera Onésimo para Cristo. Tanto é que Paulo descreve isso para o Filemão no versículo 10 que lemos. Onésimo, quando chegou na prisão, irmãos, pensa no Onésimo. Quando ele chegou na prisão, onde Paulo estava, ali não fica bem claro se ele estava preso ou se ele foi visitar Paulo na prisão, porque teve uma época que Paulo ele ficou preso na sua casa. Ele recebia pessoas ali. Então não está bem claro se ele foi preso ou se ele foi visitar Paulo, enfim. Mas quando ele chegou lá naquele lugar, ele pensou, bom, agora é meu fim, né? Porque eu também pensaria nele, se fosse o caso de estar preso, certo? Porque se ele estivesse preso, alguém ia reconhecer a tatuagem dele, que ele era dono, propriedade de alguém que era um escravo fugitivo, e ele ia morrer, ou ia voltar a ser escravo. Então eu também ficaria triste, pensaria na mesma coisa, agora morreu. Mas foi, sabe, irmãos, aqui que eu falo, ó, foi Deus que conduziu ele pelos 1.600 quilômetros, justamente na prisão de Paulo. Foi Deus, tirou ele dali, aproveitou a situação, aproveitou a oportunidade, pegou na mão dele e levou ele a 1.600 quilômetros de distância. Aleluia. E botou na mão do Paulo. Oh, É Deus, irmãos. aleluia. É Deus, irmãos. Deus faz umas coisas que a gente não entende na hora. A gente não entende, mas a gente tem que crer que é Deus trabalhando nas nossas vidas. Aleluia. Olha Deus, como Deus trabalhou na vida do Onésimo. Olha para a tua vida, irmão, agora. Olha para trás. Deus trabalhando assim também na nossa vida. Quando pensamos que a situação é para a morte, Deus vem e nos surpreende. Ele surpreende, ele abre uma porta que de repente você fala, não deve estar essa porta. Ele abre uma porta onde nem tem parede, porque ele é Deus. Aleluia. Você entende? Quando você pensa que está tudo acabado, não tem saída, eu estou desprezado, minha família não me quer, não dá nada mais certo para mim, Deus vem e abre uma porta para você. Ele surpreende você. Glória a Deus. Eu já aprendi que não existe acaso, e nem sorte, nem azar. Não existe. Existe um Deus todo-poderoso cuidando de nós em todas as situações, boas, como diz o pastor, ou ruins. Deus está no controle de toda a situação. Tudo que acontece conosco na nossa vida, tudo que
que acontece conosco na nossa vida, de bom ou ruim, Deus tem um propósito. Se Paulo não estivesse na prisão, talvez Onésimo não seria alcançado. Então, por uma alma, Deus faz essas coisas. No momento a gente não entende, mas depois a gente vai entender que Deus trabalha na contramão do ser humano. É bem isso, irmãos. Eu aprendi há pouco tempo atrás que Deus não trabalha com individualidade, Deus trabalha no coletivo, sabe? Ele me usa, ele me faz eu ficar para trás um pouquinho, para mim fazer isso, para fazer aquilo outro, para ajudar aquela pessoa, e aquela pessoa ajudar aquela pessoa, e quando vê, fecha o ciclo. É assim que Deus faz. Por isso que a gente não entende. A gente olha a situação com o nosso olho, e a gente não entende o trabalho de Deus na nossa vida. Olhem o que Deus fez na vida de Onésimo, para que ele encontrasse o caminho da vida e da salvação em Cristo Jesus. Olhem só. Onésimo se arrepende dos seus pecados, aceita a Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida. Amém. Houve salvação naquela cadeia. Aleluia. Onésimo, conversando sobre sua vida, conta a Paulo a sua situação de escravo fugitivo. Eu penso eles conversando, pois é, e daí como é que foi? Eu roubei lá um negócio lá. Só que agora ele se tornou o irmão de Paulo, em Cristo Jesus. Então Paulo toma a iniciativa de escrever a Filemão. Veja como funciona a coisa, irmãos. O Paulo era amigo do Filemão. Olha como Deus faz. Isso aí, num jeito normal, humano, é provável? Não. O rapaz saía aqui do lugar, fugido, andar 1.600 quilômetros, fugindo de uma pessoa. E justamente lá na cadeia, encontra um amigo íntimo dessa pessoa. Não, é Deus trabalhando nas nossas vidas, irmãos. Paulo então toma a iniciativa de escrever a Filemão esta carta que nós lemos por intermédio de Onésimo, intercedendo por Onésimo. Onésimo se converte, amém. Só que apesar da conversão legítima dele, ele ainda tem uma dívida, um débito do seu senhor terreno. Tem algo a ser reconciliado com o seu senhor. Paulo vai intermediar essa reconciliação entre o escravo fujão e o senhor que estava irado. Certo? Então, baseado na carta de Colossenses 4, 7 e 9, que nós lemos aqui, eu li agora há pouco, provavelmente Paulo envia a carta aos Colossenses juntamente com a carta de Filemão. E provavelmente o portador dessas duas cartas foi o próprio Onésimo. Nós lemos aqui, certo? Certo? Tá. Aí eu fico pensando, aí eu começo a viajar. Então vou falar meu pensamento, tá? Meu pensamento. Rebeliões eram temidas e comuns naquela época de escravos. Por isso, quando recapturavam um escravo fugitivo, o castigo muitas vezes era a pena de morte. Isso não porque o senhor do escravo era ruim ou bom. A questão era que a punição com a morte serviria de exemplo para evitar novas fugas, futuras rebeliões. Era uma coisa normal, tá? Então não se escandalizem, era normal. Vou matar esse para servir de exemplo para os outros. Então a punição para Onésimo, se fosse capturado por Filemão, poderia ser a sua morte. Ok? Para que servisse de exemplo aos outros escravos. Então, baseado nisso, pensa como estava a cabeça do Filemão e a cabeça do Onésimo. Onésimo está pertinho embaixo do braço, indo a pezinho lá, encontrar o Filemão. Você calcula a situação da cabeça da pessoa? Posso estar indo, o homem pode nem ler a cartinha e me matar com uma flechada. Oh, mas eu vou. Aí o Filemão. Irmãos, o Filemão é uma figura. Olha só. Eu penso que seria mais ou menos assim, ó. Filemão devia estar pensando assim: se eu pegar o Onésimo, eu vou mandar açoitar ele muito, porque ele merece. Fugiu, me roubou. Depois, até talvez eu tenha que matar ele, mesmo sem querer, mas eu tenho que matar ele para servir de exemplo para as outras pessoas. Olha a cabeça da pessoa. Preciso mostrar quem manda aqui. Ninguém deve fugir daqui. Afinal, eu comprei ele é meu. Vai ser exemplo para os outros escravos. E vendo o contexto da época, de certa forma, ele estava correto em pensar isso. Eu fico imaginando, pense na cena. O Onésimo bate na porta da casa do Filemão. Um criado vem e abre a porta. Quando o escravo fujão, o Onésimo, fala: eu
sou Onésimo, escravo fugitivo do seu senhor ali, o Filemon. E o que você quer aqui? Eu vim aqui por vontade própria, quero falar com ele. Já pensou a situação, irmão? Já pensou a situação? Quando o escravo quer atender o Onésimo, eu fico imaginando, ele retorna para dentro da casa, meio confuso, fala, pensando assim, se fosse eu não vinha, né? Eu já estava lá longe, vou voltar aqui fazer o quê? Ele fala assim, olha meu senhor Filemon, lá fora está um tal de Onésimo, disse que era um seu escravo, que fugiu e que voltou. Apareceu de novo por conta própria. Quer falar com o senhor, acredita no negócio desse? É de dar um nó na cabeça, né, irmãos? Mas eu fico imaginando os pensamentos e reações de Filemon. Como assim? Ele ia falar, como assim? Ele apareceu de livre, espontânea vontade? Ele é doido? Por acaso ele não sabe que eu posso mandar matar ele? O que aconteceu para ele tomar essa atitude? Filemon foi indo em direção à porta. Fico imaginando o Filemon chegando na porta com um sentimento de raiva, vontade de matar, mas ao mesmo tempo um sentimento de desconfiança, né? E medo até, porque não sabe o que está acontecendo, não é uma coisa normal. Sem entender. De repente, antes que Filemon possa falar ou fazer alguma coisa, Onésimo diz, eu tenho 2 cartas do apóstolo Paulo aqui na minha mão. Filemon recebe as cartas em mãos e na carta particular de Paulo, que ele escreve a Filemon, no capítulo único, no versículo 19, diz assim, eu escrevo esta carta de meu próprio punho. Percebo que o apóstolo Paulo, na verdade, escreveu esta carta com o próprio punho, para que Filemon reconhecesse a caligrafia dele, para que essa carta tivesse credibilidade, para que Filemon acreditasse em tudo que estava escrito nela. E Filemon lê a carta. Filemon lê a carta. E o ápice dessa história, irmãos, é quando Paulo oferece para Filemon a solução perfeita e definitiva para esse problema, esse grande problema de morte. Paulo diz a Filemon para receber Onésimo como fosse o próprio Paulo. E tudo que Onésimo devia para Filemon deveria ser lançado na sua conta. A conta de Paulo, a conta do mediador. Pois Paulo pagaria o preço. Paulo pagaria totalmente a dívida. Ele escreve para Filemon assim, ó, eu mesmo te pagarei o que Onésimo te deve. Paulo não sugeriu a Filemon que ignorasse as dívidas e os crimes de Onésimo. Não, ele não falou, ó, esquece isso, deixa pra lá, não. Ele falou assim, ó, eu mesmo pagarei. Ele também não tentou influenciar ele para que ele esquecesse essas dívidas. Outra coisa que percebo aqui, que Paulo não fala muito sobre os crimes de Onésimo. A gente nem sabe direito se ele roubou. Então ali ele não fala muito dos crimes de Onésimo. Simplesmente ele fala que vai pagar toda a dívida, seja ao que for. Ele não dá importância ao crime cometido, mas dá total importância ao Onésimo. Diz que ele é muito útil agora. Ele não valoriza o pecado. Ele valoriza, sim, um pecador arrependido. Aleluia. Glória a Amém? Deus. Ele diz, eu mesmo pagarei tudo que você deve. E diz ainda, lance tudo na minha conta. Eu vou te pagar. Tudo que o Onésimo deve a você. A palavra tudo nesse contexto é maravilhosa, irmãos. Aleluia. A palavra tudo é maravilhosa, principalmente nesse contexto. Tudo é tudo. Aleluia. Oh, Jesus. Tudo é tudo, irmão. Maravilhoso. O que for, eu vou pagar. Oh, Deus. Tudo quanto Onésimo fez contra você, eu vou pagar a sua dívida. A dívida dele. E você perdoa. Aleluia. Irmãos, isso te lembra alguém? Oh, Jesus. Isso te lembra alguém? Oh, Deus. Jesus, o mediador. Aleluia. Paulo era Jesus. Vamos lá. Tudo quanto Onésimo fez contra você, eu vou pagar a dívida dele. E você perdoa. Eu vou saldar a dívida e você libera o perdão para ele. Eu vou pagar o preço por aquilo que Onésimo fez e você perdoa Onésimo. Lindo isso, né, irmãos? Aleluia. Isso é o que vemos nessa pequena carta, nesse bilhete. Porém, quando a gente olha com mais atenção essa carta de Filemon, observamos essas 3 personagens nesta carta, como se fosse um reflexo do plano da salvação, exercido por Deus na nossa vida.
Vocês conseguem ver esse reflexo agora? Conseguem perceber isso? Eu confesso a vocês, irmãos, que alguns dias atrás eu não via desta forma esta carta. Eu não via. Eu li várias vezes, e não tinha percebido isso. Por isso a necessidade, irmãos, eu exorto vocês, a necessidade de estudarmos a Bíblia Sagrada diariamente. Existem muitas palavras e situações neste livro sagrado e santo que vai nos impulsionar para uma santificação tão necessária para a nossa entrada no céu. Amém? Pois no cenário da história da humanidade nós encontramos esses três personagens, irmãos. Filemon, representando o Senhor irado, Deus. Onésimo, o escravo, o servo arrependido. Tem mais algum Onésimo aí? Oh, glória a Deus, aleluia. Paulo, o mediador, o reconciliador dessa história. E quando nós olhamos para essa pequena carta, irmãos, de Filemon, não, nós podemos identificar esse reflexo da salvação. Porque para mim essa história, essa carta, se trata de uma ilustração do que Jesus Cristo fez por nós. Deus salva os pecadores pela graça. A graça é o amor que paga o preço, que aniquila a dívida. A graça que ama, quitou a nossa dívida. Em sua santidade, Deus, o servo, o Senhor irado, na sua santidade, Deus não podia ignorar a nossa dívida. Ele não podia, pois Deus deve ser fiel à sua própria lei. Assim, nós observamos Deus, o Senhor que está virado, apesar de amar a humanidade, e o seu amor é um amor santo, e não tolera a iniquidade. Deus precisava exercer o juízo, a sentença sobre as más ações da humanidade. Foi quando o seu amor providencial, e que também estava no coração do seu Filho amado e único, houve uma conversa harmoniosa na eternidade. E alguns acreditam que em Isaías 6, quando o Pai indagou do trono, dizendo assim, quem enviarei? E quem há de ir por nós? Foi quando o filho olhou para o pai e disse, eu irei lá embaixo. Eu irei. A dívida precisava ser saldada. Segundo o salmista nos diz, todo o dinheiro do mundo, todo o esforço humano não poderia pagar a nossa dívida ao Senhor que estava irado. Mas a Bíblia nos diz que em Colossenses 2,14, que a cédula de acusação que havia contra mim, contra nós, Cristo levou e cravou no madeiro. E o grito da dívida estava saldado. Foi quando ele olhou para o céu e disse, olhou para o Pai e disse, está consumado, a dívida está paga. A dívida está paga. Vocês entendem o que aconteceu nessa hora, irmãos? Vocês têm noção do que aconteceu nessa hora? Irmãos, vai explicar bem fácil para vocês entenderem o que aconteceu nessa hora. Bem fácil, bem fácil. Nós ganhamos uma passagem de volta para o coração de Deus. Aleluia. Amém? Nós ganhamos uma passagem de graça para o coração de Deus. Aleluia. O que separava foi rompido. Foi rompido. Estamos prontos para ir para casa. Aleluia. Amém? O preço dessa passagem foi sangue, irmão. Não sangue de um animal, não sangue de um homem, mas um sangue de um Deus. Um sangue de um Deus. Sangue de Jesus. Jesus fez uma transferência comigo e com você também. E o que nós transferimos para a conta de Cristo? O que nós colocamos na conta de Cristo? Irmãos, Isaías 53 diz o que nós colocamos na conta de Cristo. Está lá. Pecados, dores, enfermidades, iniquidades, maldades, tudo que não presta. Tudo que não presta. Isso foi tudo para a conta de Cristo. Quando ele estava pendurado no madeiro. E
E o que foi que Cristo passou para a nossa conta? O que foi? Justiça, graça, salvação, misericórdia. Aleluia! Percebe o quanto a gente era miserável? Nós tínhamos pecado, muitos pecados, mas Ele disse: eu amo vocês, eu pago o preço, eu dou a justiça e a salvação. Como, irmãos, eu não consigo entender como não servir um Deus desse que nos amou tanto, como não adorá-lo, como não dizer só o Senhor é Deus, como não glorificar o nome dele durante um hino, durante uma música, como não exaltar o nome dele, como não obedecê-lo. Glória a Deus. Aleluia. Vou deixar essa pergunta para vocês, irmãos, tá? Oh, Deus poderoso. A minha pregação terminou. Só que eu tenho mais um pedacinho só. É a mesma pregação, mas em outro sentido. Digamos que vocês todos fossem Filemão. Digamos que todos vocês fossem Filemão. Todos. Todos vocês estão na sua razão, no seu direito. Todos. Vem alguém e rouba vocês. Vem alguém maltrata vocês. Vem alguém e defrauda vocês. Vem alguém e machuca vocês. Depois, essa pessoa volta. Aí eu pergunto: irmãos, quem é o seu Onésimo? Você tem perdoado o seu Onésimo? Todo mundo tem um Onésimo, irmãos. Todo mundo tem um Onésimo. Amém? Entrega essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus poderoso. Obrigado. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Você entendeu? Glória a Deus. Eu creio que sim, porque o Espírito de Deus está aqui e Ele nos dá entendimento. Aleluia. O mesmo que Jesus fez com Paulo no caminho de Damasco, Aleluia. Ele recompensou o Onésimo. E conosco não deve ser diferente. Aleluia. Você foi perdoado? Glória a Deus. Perdoa. Aleluia. Ainda que seja seu inimigo, perdoa. Oh, Jesus. Porque vive na ignorância. Aleluia. Depois que a pessoa aceita Cristo, Poderoso. ele tem entendimento, ele passa a ter entendimento e a sua vida é transformada. Aleluia, porque o homem natural não entende as coisas de Deus, mas o espiritual sim. Aleluia. Onésimo entendeu que tinha defraudado o seu Senhor e precisava voltar. Aleluia. Arrependido, pedir perdão e dizer: agora eu sou uma nova criatura. Agora eu não sou escravo fugitivo. Agora eu vou te servir de coração, como se fosse o próprio Deus. Eu estou à tua disposição. Isso chama-se amor de Deus. Aleluia. E esse amor de Deus, ele está revelado em nossos corações. Ame, perdoe, leve a palavra. Tantas vidas carentes e necessitadas como Onésimo. Mas Paulo aproveitou da sua oportunidade na prisão, porque ele reconheceu que um dia Jesus também encontrou com ele no caminho de Damasco, quando ele ia matar os cristãos ou levar preso a Jerusalém. Jesus se revelou a ele e disse: eu vou fazer de ti uma nova criatura, e tu verás como irás sofrer por amor do meu nome. Glória a Deus. E ele deu esse troco para Onésimo e tantos outros. Aleluia. Irmãos, não adianta nós vivermos uma vida de religiosidade. Religiosidade vai levar muita gente para o inferno. Título religioso. A Bíblia diz que todos os dons cessarão aqui na terra, mas o amor é o único que vai permanecer no céu. Língua estranha vai ficar por aqui,
não diria língua estranha, língua dos anjos, outras línguas. Dom de profecia vai ficar por aqui. Mas o amor, ele vai permanecer. Por quê? Porque Deus é amor. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. Olha aqui, por favor, você teria coragem de oferecer o seu filho por um bandido, por um pecador, por um ladrão? Não teríamos. Mas ele, sim. Então, irmãos, por isso, quem não reconhecer esse grande amor e único, real e verdadeiro, a justiça de Deus naquele dia cairá sobre essa pessoa. Mas eu dou graças a Deus por você. Amém. Eu dou graças a Deus pela minha vida, que um dia Ele abriu meu entendimento, abriu o seu entendimento, para você reconhecer que salvação não é religião. Salvação é reconhecer o amor de Deus, o sacrifício de Jesus Cristo. Reconhecer que Ele pagou o preço que eu e você não podia pagar. Aleluia. Ele pagou. Então reconheça esse grande amor que te deu a vida e vida com abundância. Persevere, prossiga até o fim, porque a Bíblia diz assim, ó, aquele que pega a mão do arado e olha para trás, ou seja, volta, não é apto para o reino de Deus. Irmão Rogério, que Deus te abençoe. Que Deus continue te usando. Vai nessa tua força. Toda glória você dá para Deus e você verá o que Deus vai fazer na tua vida. Irmão Rogério, irmão Almir, irmão Paulo e todos nós. Dê a glória para Deus e reconheça que tudo provém dele. O que era Paulo antes de encontrar Jesus? Um fariseu, perseguidor dos crentes. Mas depois que ele encontrou com Jesus, a sua vida mudou para sempre. Persevere. Vai nessa tua força, porque só mais um pouquinho nós estamos chegando no final. A história da humanidade já está chegando no final. E aquele que perseverar até o fim será. Amém. Amém. Eu gostaria, não posso sair daqui hoje sem fazer um apelo. Você que ainda não entregou sua vida para Jesus, você que ainda não reconheceu que você é hoje o que é, que você está com vida neste dia, porque Deus tem um plano, um projeto na tua vida, e Ele te ama e quer te salvar, e Ele está dando a oportunidade para que você não passe para o outro lado, ou como eu costumava dizer no rádio, não atravesse a fronteira da eternidade sem levar Jesus, porque depois que nós passamos para o outro lado, o nosso destino aqui está selado. Aí só nos resta o juízo. Isso é sério que eu estou falando aqui. Quem de nós aqui, eu sempre gosto de fazer essa pergunta, quem de nós aqui, ainda tem tempo, tem certeza de que amanhã vai estar com vida? Quem de nós? Alguém se atreve a levantar a mão? Não. Ninguém. Nós vamos dormir, não sabemos se vamos acordar. Nós vamos para casa, não sabemos se vamos chegar. Deus vive, aleluia. Nós somos totalmente dependentes de Deus, 100%. E Salomão disse, foi bem claro, para todas as coisas existe um tempo pré-determinado sobre a face da terra. Tem tempo de nascer, tem tempo de crescer, tem tempo de morrer, tem tempo de ajuntar pedra, tem tempo de disparar pedra, e daí vai. Mas quando se trata da salvação, é hoje. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Por que isso?
porque o dia de amanhã não pertence nem ao pastor e nem a você. O ar que você respira não é seu. Foi Deus que fez assim, ó. Soprou. E a hora que Ele puxar esse ar de novo, nós vamos tombar e vamos voltar ao pó, porque o pó é pó, e ao pó voltará. Mas o Espírito, Ele sobe. E se você não está preparado, onde você passará a sua eternidade? Hoje é a oportunidade. Tem alguém aqui consciente dessa realidade, que deseja entregar sua vida para Jesus? Eu não queria aceitar, porque Jesus não é objeto. Alguém quer entregar sua vida para Jesus, reconhecendo o que Ele fez por você? Se não fosse Ele, todos nós estávamos perdidos. Pastor, até vocês, todos. Porque esse era o nosso destino, mas Jesus interferiu, fez a ponte, fez o elo e nos resgatou. Alguém? Não vou fazer muito apelo, porque o que é bom não se oferece muito. Talvez eu dissesse aqui, quem quer aquele carro que está aqui, do lado de fora? A maioria sairia correndo e pegaria o carro. Jesus é milhões e milhões e milhões de vezes melhor que esse carro, incomparável. Porque esse carro um dia vai para lá da velha, mas quem entregar sua vida para Jesus vai habitar com Ele por toda a eternidade. A igreja se coloca de pé, por gentileza. Alguém que quer sair do seu lugar e vir aqui para nós orar por você, entregando sua vida para Jesus? Não tem? Que Deus nos dê outra oportunidade. Terça-feira nós teremos oração na casa da irmã Catarina, às 3 horas. E sexta-feira aqui às 19h30. Todos estão convidados para vir orar. O segredo do crescimento da igreja está na oração, está no jejum, na leitura da Bíblia, está na evangelização. Esse é o segredo do crescimento da igreja. Amém? Nós temos aqui pedido de oração. Nós temos um pedido de oração aqui específico. Oração pela nora da irmã Neuza. Neuza. Da irmã Neuza. Infelizmente, né? Irmã Neuza, que seu irmão tirou a sua vida. Foi hoje? Hoje. Foi enterrado hoje, pai. Não foi enterrado hoje. Estão vendo, irmãos? Estão vendo? Irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil. Escute o que eu vou dizer. Jesus veio para dar vida. E vida com abundância. É isso que nós estamos oferecendo aqui. Na pessoa bendita de Cristo. E muito sujeito. E o inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. Essa é a missão dele. E nesses últimos dias, ele está fazendo isso. Um conselho: abrace Jesus enquanto é tempo. Entrega a tua vida para Jesus enquanto há esperança. Porque a noite vem quando ninguém mais terá oportunidade. E o nosso inimigo, ele não brinca. Escolha Jesus hoje. Porque o dia de amanhã não nos pertence. Vamos, Paulo? Sim. Amém. O apóstolo Paulo em 2 Coríntios fala dessa forma: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Amém. Sim, exatamente. Agora. Estão vendo? Agora não é amanhã, porque o dia de amanhã não nos pertence. Glória a Deus. Glórias a Deus. Você está feliz pela palavra que foi pregada? Guarde. Faça igual o salmista Davi. Escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra a ti. Feche os olhos. Eu gostaria que o evangelista viesse aqui. Eu vou dobrar o meu joelho ali, que eu vou representar o meu genro, a minha filha, os meus netos. E vamos orar por essa família, porque quem já partiu não há mais esperança. A esperança é para os vivos. Mas nós vamos orar para que a família seja consolada,
confortada e que o Espírito de Deus possa atuar e impedir, né, que outros casos desses venham a acontecer, mas que as pessoas, em vez de se suicidar, se voltem para Jesus, que há esperança. Mommy vai orar por mim, representando o meu genro, a minha filha, meus netos. E já ore por essa família aqui também, a irmã, que aconteceu esse caso. E você que tem uma necessidade, venha aqui. Mommy vai orar por você, pela sua casa, pela sua família, porque estamos em dias maus. Em dias maus. Vem receber a sua bênção, irmão. O irmão Rogério também vai estar ajudando em todas as mãos. Tiago Nelson também quero que ore em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus e amado Pai, cuja tua presença está na tua igreja, Senhor, nesta noite. E o mais extraordinário, Senhor, é que mesmo sendo vários pecadores, o Senhor está no meio de nós. Como o Senhor Jesus fez há 2000 anos atrás, o Senhor está aqui no meio dos pecadores, Pai. E onde o Senhor está, coisas sobrenaturais acontecem, Senhor Jesus. Diante de ti, Senhor, está o teu servo, o sacerdócio real, a nação santa, o eleito de Deus, Senhor Jesus Cristo, sacrificando o Senhor nesta noite, representando, Senhor, a tua família. Te pedimos que o Senhor entre com providência, Senhor Jesus Cristo, e que o teu servo, Senhor, possa contemplar, Senhor Jesus, as tuas maravilhas nesses últimos dias, papai. Te revela, Senhor, como te revelas todos os dias, como um Deus poderoso e que está atento ao clamor dos teus servos. A tua palavra nos fala que as nossas orações, Senhor Jesus, as nossas lágrimas são recolhidas, Senhor, em uma taça, Senhor Jesus Cristo. Está tudo escrito, Senhor, perante o Senhor Jesus Cristo, Pai. Espírito Santo, dá vitória ao teu servo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também, Senhor, clamamos, Senhor, por esta família, Pai. Senhor, como nós falamos, aqueles que estão tristes, nós devemos orar. Te pedimos, Senhor, que o teu consolo, Espírito Santo, que principalmente o teu propósito, papai, para esta dor e este sofrimento seja revelado, Senhor, nesses dias, Senhor, na vida de cada familiar. Senhor, nós somos gratos porque se nós estamos de pé, é o Senhor que nos tem sustentado. Mas Satanás, Senhor, tem ceifado almas, Senhor Jesus Cristo, Pai. Por isso te pedimos, Espírito Santo, renova as forças da tua igreja. Aqueles joelhos, Senhor, que estão cansados, Senhor, fadigados, Senhor, eu te peço, Espírito Santo, renova, Senhor, as tuas forças. Que teu azeite, Senhor, venha cobrir, Senhor, a vida da tua serva, Senhor, reforçando, Senhor, todo, Senhor Jesus Cristo, toda barreira, Senhor, contra as flechas inflamadas do inimigo, Senhor, nesta noite, Pai, que ela saia revestida e encorajada para fazer a tua obra, Senhor Jesus. Espírito Santo, há um sentimento genuíno, Senhor, dentro do coração da tua serva. É notório, Senhor, de ver que o Senhor opera através dos seus lábios, papai. Eu te peço, Senhor, agora, nesses últimos dias, uma porção dobrada do teu Espírito sobre a vida da tua serva. Portas e oportunidades se abrirão para a pregação do meu Evangelho do Senhor. Abençoa, Senhor, os teus filhos nesta noite, Senhor. Renova, Senhor, as tuas forças. Assim como disse Abacuque, Senhor Jesus, aviva, Senhor, a tua obra, Senhor. E no nosso meio, Senhor, faça as mesmas coisas que o Senhor fazia antigamente, Senhor. É o que eu te peço, Senhor. Fica com a tua igreja, Senhor, nesses dias. Oh, Espírito Santo, tu és o convidado principal em nossas vidas, Pai. Fica conosco, Senhor. É que a tua igreja te pede, te clama, Senhor. Debaixo das tuas asas, Senhor, nós nos sentimos seguros. Amém. Em nome de Jesus. Glória. Aleluia.
lugares, estamos nos sentando. Vamos voltar para os seus lugares. Aleluia. 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 Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Estenda suas mãos para cá. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as eternas comunhão do Espírito Santo sejam com todos, e todo o povo de Deus diga: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém volta em paz para os seus lares. Uma boa noite na presença do Senhor.